Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Surgiram dúvidas sobre este assunto e por isso eu resolvi fazer uma nova videoaula sobre frase, oração e período. Vamos lá? Frase é todo um enunciado. O que é enunciado? Tudo que a gente fala ou a gente diz com sentido. Por exemplo, eu posso do nada falar a palavra ai. Dependendo do sentido, dependendo do contexto do que está acontecendo, essa palavra pode ser ou não uma frase. Se caiu alguma coisa no meu pé, por exemplo, eu grito, ai, todo mundo vai entender que isso é uma frase. Então, isso é uma frase, o que a gente fala ou a gente escreve que tem sentido, então tem que ter um contexto. Dependendo do momento, isso pode fazer sentido. Fazendo sentido, é uma frase. Por exemplo, tá pegando fogo em um lugar e aí alguém grita do prédio, socorro! Não precisa de mais nada, todo mundo entende que a pessoa está pedindo ajuda. Ou alguém grita, fogo! Também é a mesma coisa, isso é uma frase. Ou alguém formula mesmo uma frase desse jeito, alguém me ajude! Também é uma frase, todas as três. Por quê? Isso mesmo, porque faz sentido, porque tem um sentido. Agora vem oração. Oração sem ser aquelas orações, gente. Sempre quando a gente vai falar sobre oração, sempre tem alguém que faz uma gracinha e fala, o Pai Nosso, e começa a falar outras orações e começa a brincar. Mas a oração na língua portuguesa tem outro sentido. Oração é todo o enunciado. O que é enunciado? Como eu falei para vocês, tudo que a gente fala ou a gente escreve que tenha sentido. Então, a oração é todo um enunciado com verbo. Diferente da frase, que não precisa ter verbo. Por exemplo, vocês lembram lá, fogo, socorro, que verbo que tem? Nenhum, mas é uma frase. Por quê? Porque tem sentido. Já a oração, além de ter sentido, ela precisa ter verbo. Então, vamos ao exemplo? Eu ganhei um celular. A palavra ganhei é o quê? Isso mesmo, é um verbo. Por isso eu marquei ela ali, destaquei para chamar a atenção. Então, é uma oração. Por que uma oração, gente? Porque isso mesmo, porque além de ter verbo, ela tem sentido, ela faz sentido. Você entende quando eu falo que eu ganhei um celular novo. Então, isso é uma oração. Outro exemplo, Gabriele. Gabriele, um beijo para você. Gabriele faz todas as atividades online. Isso também pode ser chamado de frase, mas também pode ser chamado de oração. Por que oração? Porque além de ter sentido, tem um verbo. Qual é o verbo? Ali está destacado em amarelo, faz, do verbo fazer. Vale lembrar que toda oração é uma frase. Toda oração é uma frase. Mas nem toda frase é uma oração. Por quê, gente? É isso mesmo, muito bem. Porque para a oração ser oração, ela precisa de um verbo. E como eu falei para vocês que frase é tudo que a gente fala que faz sentido, então tem sentido, é frase, mas para ser oração tem que ter verbo. Então, às vezes tem frase que não tem verbo, igual aqueles exemplos que eu dei para vocês de socorro, fogo, que verbo que tem? Nenhum. Então é só uma frase, mas não é a oração. Diferente daquela outra frase que eu coloquei para vocês, que também é uma oração, da Gabriele, que ela é uma excelente aluna, isso é uma frase, pode ser considerado, porque faz sentido, e pode ser considerado também uma oração, porque além de fazer sentido, tem o quê? Verbo, parabéns, isso mesmo. Agora, período, surgiu dúvida sobre esta palavra período. Gente, eu botei de uma forma bem simples. Período nada mais é do que uma oração. Todo período é uma oração. Quando a gente fala ou a gente escreve um texto, a gente fala e a gente escreve utilizando, fazendo uso o tempo todo de períodos. É uma coisa automática que a gente nem percebe, mas a gente fala através de períodos. Os períodos, eles são divididos, eles podem ser simples e eles podem ser composto. Período simples, quando nós temos apenas uma oração. Para a gente descobrir quando a gente tem uma oração, a gente observa o verbo. Se tem um verbo só, é uma oração. Tem mais de um, duas ou mais, é período composto. Agora vamos voltar aqui primeiro no período simples, que eu tenho um exemplo para vocês, já a gente fala do período composto, para não confundir.
Roberta, parabéns para você também, Roberta, realiza todas as tarefas. Qual é o verbo? Qual, gente? Realiza, muito bem, está destacado em amarelo. Então, quantos verbos eu tenho? Isso mesmo. Se eu tenho um verbo só, eu tenho o período simples, é uma oração só. Então, é um período simples. Agora, o período composto, quando nós temos duas ou mais orações. Igual eu falei, período composto, quando nós temos duas ou mais orações. Eu acabei de falar um período para vocês. Agora, quando eu falei, eu acabei de falar um período, eu falei mais períodos para vocês. Vocês podem perceber que o tempo todo, ó, vocês podem perceber. Falei um período. Que falamos através de períodos. Outro período. Então, é uma coisa automática. Outro agora. Então, nós falamos uma coisa automática. Então, se eu fosse organizar, eu colocaria, se fosse fazer a classificação, eu falaria que era um período composto. Por que um período composto? Porque tem mais de um verbo. Tem mais de uma oração. Então, é um período composto. Exemplo, eu coloquei bem destacado para chamar a atenção. Primeiro período, Roberta realiza todas as tarefas. Eu botei laranja e deixei os verbos em amarelo, certo? Roberta realiza todas as tarefas é o primeiro período. Se eu disser só isso, vocês já não vão entender que ela faz todas as tarefas? Então, essa é a primeira parte. A outra, por isso, ganhará uma lembrancinha. É o segundo período. Então, quantos períodos eu tenho? Quantas orações eu tenho? 2. Muito bem. Como vocês descobriram? Primeiro, porque tem 2 partes. E essas partes, você pode perceber por quê. Isso mesmo, porque tem 2 verbos. Então, tem 2 períodos. Então, qual é a classificação? Período composto. E ali, ó, vocês podem ver que eu deixei o segundo período destacado também de uma outra cor para vocês diferenciarem. Verem a diferença. Outro exemplo, acordou, tomou banho, arrumou suas coisas e saiu. Quantos períodos eu tenho, gente? Quantos? Vamos ver? Acordou. Se eu falo que acordou, dá para entender. Tem verbo? Tem. Tem sentido? Sim. Então é uma oração, certo? É um período. Só que é só isso que eu falei, que eu escrevi? Não, tem mais coisas. Tomou banho. Outra coisa. Então, ali tem o verbo tomou, o segundo período. O primeiro é acordou, o segundo tomou banho. O verbo, no caso do segundo período, é tomou. O terceiro, arrumou suas coisas. Qual é o verbo? Arrumou, do verbo arrumar. Então, terceiro período. E o quarto, e saiu. Então, nós temos também no quarto período, nós temos o verbo sair, no passado. Então, nós temos quantos períodos? 4. Eu falei que 2 ou mais orações, a gente chama de período composto. Então, é isso, gente. Pessoal, no momento é isso. Espero ter ajudado e até a próxima.